Olá pessoal, eu sou o professor Randall Mesquita. Vamos iniciar mais um episódio do podcast Gestão na Prática, o podcast do curso de administração do Centro Universitário Cristos. O podcast Gestão na Prática tem como objetivo principal aproximar o curso de administração às questões que estão mais relevantes no nosso mercado: empreendedorismo, gestão, varejo, serviços e sociedade são temas abordados no nosso podcast. Em cada episódio, recebemos um expoente da gestão do nosso estado. O convidado de hoje tem larga experiência e veio de uma forma muito rápida, disponibilizar sua agenda, que é uma agenda bem concorrida, mas não foi problema para que consigamos agendar aqui. Vamos receber hoje Edson Ferreira, diretor-geral do Grupo Cidade de Comunicação. Entre outros atributos, ele também é vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a DBV Ceará. Além de ser administrador, mestre em administração também, que vai que vai compartilhar com a gente hoje um pouco da sua experiência, da sua jornada como administrador, executivo, falando também um pouco sobre a empresa, o Grupo Cidade de Comunicação e a sua contribuição em instituições de classe. Bem-vindo, Edson Ferreira, bem-vindo ao podcast Gestão na Prática, meu amigo. Satisfação, professor Randall. Acho que é um momento importante de nós contribuirmos com o conhecimento, com a disseminação de ideias sobre empreendedorismo, sobre gestão e negócio. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Lembrando que o podcast Gestão na Prática está disponível no Spotify, no YouTube e no Deezer. E nós temos hoje também uma caixinha de perguntas, onde os nossos alunos participaram, mandaram perguntas. Fique atento que a sua pergunta vai ser feita aqui. Já vi que chegaram aqui algumas perguntas. O pessoal hoje gostou do tema, gostou do convidado. Mandaram aqui algumas perguntas. E aí, fique atento que a sua pergunta vai ser transmitida aqui ao nosso convidado. Edson, a gente divide esse bate-papo em alguns blocos. E o grande objetivo é trazer o universo da gestão para dentro do nosso curso de administração. O curso de administração da Unicristos hoje traz uma pegada pós-pandemia de aplicação, de aproximação com o mercado e de trazer trocar experiências com os nossos alunos. E esse podcast ele cumpre esse papel de aproximar o curso ao mercado. A gente começa falando um pouco da formação, da construção do gestor, na construção do executivo, do convidado. E aí eu queria que você começasse por aí. O Edson Ferreira, até chegar a executivo do Grupo Cidade de Comunicação. Como é que você trilhou essa jornada? Como é que foi a sua carreira acadêmica? Quais seus cursos, sua formação? Divide um pouco com a gente, cara. Maravilha, professor. Bom, como toda carreira é necessária uma longa trajetória. Eu completei no mês de março, agora de 2023, 30 anos. 30 anos de profissão em um mercado muito concorrido, de uma dinâmica empresarial extremamente valiosa e gostosa, que é a área da comunicação. Então, como é que eu iniciei? Primeiro, lá atrás, o primeiro curso que eu fiz foi agronomia, engenharia agronômica. Isso na Universidade Federal. Acabei não concluindo. Na verdade, eu também sou ex-aluno do Colégio Militar, olha só que curioso. Olha aí. Então, minha trajetória, na verdade, no ensino médio começou no Colégio Militar, do Colégio Militar para Engenharia Agronômica, e de lá, eu preciso trilhar novos caminhos. Acabei não me identificando muito bem, e foi aí que eu entrei na área de Sociologia. Olha só que curioso. Foi o curso que mais me trouxe uma compreensão como gestor. Hoje o tema sempre em discussão é de cuidar de gente, mas antes de cuidar de gente, você precisa compreender uma sociedade e principalmente como trabalhar com ela. Feito isso, eu entrei no grupo empresarial, que é o Sistema Verdes Mares. Foi o meu primeiro emprego. Isso foi em 1993, olha só. Século passado. 1993. E nesse período que eu entrei lá no Sistema Verdes Mares, eu concluí o curso de Sociologia e comecei a migrar, obviamente, para a área de comunicação, marketing e publicidade. Opa! Foi aí que eu fiz a minha primeira pós
graduação em comunicação social com ênfase em propaganda e publicidade. Já totalmente envolvido ali com o ambiente, né? Já totalmente envolvido com o ambiente. E o interessante é que eu sempre quis trabalhar nesta área. Bom, eu fiz essa primeira pós, e obviamente após a conclusão da graduação, e no decorrer eu fiz uma outra pós, só que desta vez direcionada para marketing. Olha só, então eu peguei a comunicação social, linkei com o marketing e faltava um elemento crucial, que era o de gestão. Bom, não que as universidades elas não ensinem gestão, mas o escopo de trabalho de estudo desses cursos não eram direcionados para essa área. Bom, foi aí que eu, então professor, porque desde 2003 eu também sou professor universitário, e eu comecei pelo curso de publicidade, até porque era a minha experiência, era a minha qualificação, só que eu comecei a migrar um pouco para a área de gestão versus administração. E aí, no decorrer desse processo, eu acabei fazendo um mestrado em administração. Foi aí que eu abracei de maneira plena, total, né, todo o arcabouço, digamos assim, de conhecimento que envolve a gestão, juntando com publicidade, com propaganda e com marketing. E isso me capacitou para ter uma compreensão e principalmente um entendimento de complexidade do que é hoje o segmento. E aí assim, Edson, depois de construída essa formação, você consegue enxergar a contribuição de cada momento desse hoje na tua carreira como gestor, esse alicerce na sociologia, as pós-graduações em marketing, em comunicação, você consegue enxergar essa construção hoje? Plenamente, professor, até pelo seguinte, tudo que eu pluguei no meu conhecimento, ele tinha um propósito. Então, a sociologia me ligou à comunicação social, da comunicação social para o marketing, do marketing para a administração. E esse contexto me tornou um profissional generalista. Existe uma discussão em você ser um profissional especialista e em ser um profissional generalista. Eu já sou um profissional que tenho 53 anos. Hoje eu compreendo que esse caminho que eu trilhei de ter uma visão generalista me auxilia e tem me auxiliado, principalmente, eu vou pegar um ciclo nos últimos 10 anos para a melhor aplicação dos conceitos, vou usar mesmo o termo, os conceitos básicos de gestão em grandes organizações. Então, sim, eles foram cruciais para o meu desenvolvimento enquanto líder e enquanto gestor de um grande grupo. Existem referências, né, Edson, na construção de um profissional que elas não podem ser negligenciadas, não tem atalho, né, na hora da formação. Você precisa realmente investir ali na construção de uma formação sólida, né, e isso nos traz uma reflexão importante, inclusive aqui na Unicristos, Edson, que o produto educação ele passa por um momento de total reformulação, de reformulação. O digital tem um papel muito importante nesse processo, tanto é que estamos aqui, inclusive, gravando um conteúdo, né, direcionado para o curso de administração. Mas investir em conhecimento, investir em informação ainda é um caminho importante para a construção de um profissional de êxito, não é assim, cara? Olha, sem sombra de dúvida. Eu vou complementar com um pouco mais da seguinte ideia. Eu também sou professor da Unicristos. Agora, olhe só a jornada como ela continua. Eu saí do marketing e comecei a entrar para um outro aspecto que hoje é muito importante para o meu pleno exercício como gestor, que é a governança corporativa. Então, eu sou professor do MBA de Governança Corporativa, Riscos e Compliance da Unicristos, onde eu leciono, adivinha qual disciplina? Comunicação corporativa. Ou seja, tudo que eu estudei ao longo da minha trajetória,
ela me capacita para que eu possa efetivamente contribuir com o desenvolvimento de um profissional. Bom, eu entendo que, fora toda essa formação na área de governança, é importante que nós tenhamos microcertificações. Eu entendo que, por exemplo, o último curso que eu fiz foi da formação de conselheiros em administração. Então, são cursos caros, são cursos que exigem um grau de gestão de conhecimento mais avançado, mas muitas vezes quem está nos escutando e fica um pouco distante. Então, o que é que eu também trago como sugestão? As microcertificações de habilidades e principalmente eu não vou usar nem os hard skills, né? Mas eu preciso daquelas competências mínimas que vão me dar um direcionamento básico para uma nova função ou mesmo um novo entendimento dentro da organização. Vou citar um exemplo bem claro. Para eu entender a estratégia de um dos nossos produtos lá dentro do Grupo Cidade de Comunicação, que é o portal, eu tive que fazer uma microformação em SEO. Então, ou seja, eu não sou formado em SEO, mas eu entendo as ferramentas básicas para que eu possa ter um direcionamento e principalmente direcionar e compreender a argumentação que eu possa vir a ter com o meu time. Ou seja, é crucial. O aprendizado, ele é ao longo da vida. Não existe um início, aliás, sim, um início, um meio, mas não existirá um fim. Isso é crucial. Então, eu entendo que hoje eu me considero um profissional sênior, mas para que eu me mantenha no mercado, eu tenho que estar contribuindo não apenas com o mercado, mas contribuindo com o meu entendimento. O maior desafio de qualquer profissional hoje é a capacidade dele reaprender, porque o conhecimento que eu tenho hoje, ele pode ficar obsoleto daqui a um mês. Quem diria, por exemplo, nós tivemos aí no início do ano o lançamento do Chat GPT. A gente está falando aí de 1 milhão de usuários em poucos meses. Isso trouxe um impacto tremendo para todos nós, inclusive para a comunicação. Ou seja, a gente está falando de grandes rupturas que muitas vezes elas acontecem do dia para a noite, ou da noite para o dia. Elas não esperam você estar preparado, né? Isso. A inovação chega e você tem que estar ali apto a absorvê-la da melhor forma possível e sair na frente talvez seja um diferencial competitivo. Edson, depois dessa construção, né, você aqui defendeu muito bem como a formação é um processo contínuo, né, não se encerra. Vamos falar um pouco agora da tua trajetória como gestor, né? A tua trajetória como executivo. Você já citou aí que começou pelo Grupo Verdes Mares de Comunicação e hoje é um executivo do Grupo Cidade, né? Isso. O que é que teve nesse meio do caminho até você chegar no Grupo Cidade de Comunicação? E o que é que hoje, né, você entrega como executivo do Grupo Cidade de Comunicação? O que é o Grupo Cidade? Fala um pouco sobre esse momento, na verdade sobre essa transição entre Grupo Verdes Mares e Grupo Cidade. E o que é hoje o Grupo Cidade? Perfeito. Bom, veja só, talvez cause um pouco de estranheza um aluno, um nosso ouvinte, quando eu falar que eu trabalhei durante 23 anos no mesmo grupo empresarial que foi o Grupo Edson Queiroz. Mas eu decidi com 20 anos de empresa que eu necessitava sair. Interessante. Naquele momento eu pensei em morar no exterior, até porque eu pensei muito em ter uma fluência no idioma, mas aí minha esposa acabou ficando grávida e eu abdiquei, digamos, desse sonho de morar no exterior. Bom, foi aí no momento que eu entrei no mestrado. Então, quando eu entrei no mestrado, isso em 2015, foi quando eu saí do Sistema Verdes Mares. E eu me dediquei de 2015 a 2017 totalmente à academia, ao ensino, à docência, ao magistério superior e principalmente ao mestrado. Eu queria fazer um bom mestrado, até porque ele era em administração com foco em marketing. Mais uma vez conectamos lá atrás com o que eu tinha iniciado na minha carreira
profissional. Bom, quando eu terminei em 2017 o mestrado, eu fui convidado pelo então presidente em memória, Dr. Miguel, para trabalhar no Grupo Cidade. E aí o desejo do Dr. Miguel era o quê? Era uma profissionalização do grupo. Na verdade não era grupo ainda, ele era muito visto como TV Cidade. As pessoas se referiam mais à TV Cidade e muito menos ao Grupo Cidade. Então esse processo que nós tivemos, que ele teve início por desejo e visão do próprio fundador, do Dr. Miguel, ele teve início no final de 2017 e infelizmente ele veio a falecer no início de 2018. Só que foi conduzido de maneira muito sublime e com muita maestria pelo atual presidente, que é o Miguel Filho, jovem, empreendedor e visionário, que trouxe toda essa visão do novo, que se conectou com o passado para criar uma empresa do futuro. E isso é feito de gente, de muita competência, aquela história de uma organização que aprende. Então, é óbvio que todas as vezes as pessoas me perguntam, o que é um grupo de comunicação? Na verdade, nós já nos posicionamos como hub, aquela história. O Ceará, ele é o hub de tecnologia, ele é o hub aéreo, ele é o hub de inovação, ele é o hub marítimo. E nós nos posicionamos lá no início de 2018 como hub de comunicação. Só que eu vou dizer uma coisa curiosa. Nós já estamos fazendo um novo reposicionamento de como nós somos um switch de ideias. O switch para o hub, ele recebe, pluga e compartilha. O switch, para quem entende um pouco de tecnologia, ele é um equipamento superior, mas é um equipamento que conecta coisas diferentes e faz com que, inclusive, a voltagem ou a linha se converta para o projeto em si. Ou seja, nós somos o que é intitulado switch. Então, assim, isso é um novo posicionamento que o grupo vem assumindo nos seus 45 anos. Então, veja só, nós estamos falando de uma empresa de 45 anos que no seu core, né, digamos, no seu core nós somos TV, nós somos rádios. Nós temos uma TV, que é a TV Cidade, onde nós somos afiliados da Record TV. Temos rádios, no caso, que a grande maioria conhece, Rádio Jovem Pan Fortaleza, nós temos a Rádio Jovem Pan News, nós temos a Rádio Cidade FM, nós temos a Rádio 89 FM, nós temos a Rádio AM 860 e ainda temos uma outra rádio em Jericoacoara, a Clube FM, e temos uma rádio que vai completar seus 35 anos, que é a Rádio Atlântico Sul. Mas isso não é suficiente. Esse ecossistema, ele precisa se conectar ao novo. Muita gente me pergunta, Spotify compete com rádio? Não. O Spotify complementa o rádio. Assim como a internet, ela é uma extensão da TV. Assim como o portal é uma extensão de todo esse conteúdo. Então, o que nós fazemos em um grupo de comunicação? Não só nós, mas eu diria que a grande totalidade dos grupos ao redor do mundo. Eles aglutinam essa informação, como eu disse, um switch, e essa informação ela é tratada de maneira transmídia. Olha a palavra que eu estou trazendo. Muitas vezes nós falávamos lá atrás em cross-mídia, ou seja, eu transitar em plataformas diferentes. Mas no caso, eu estou falando de transmídia, que é o quê? Nós também temos o podcast, mas eu não posso simplesmente pegar um entrevistado da TV ou do rádio e levá-lo para o podcast. Não, o podcast necessita de uma linguagem, de uma abordagem totalmente diferente. Então esse é o desafio de um grupo de comunicação na atualidade, de fazer com que essa informação ela chegue na modelagem certa ao seu usuário, seja no rádio, seja na TV, seja no digital e seja na sua própria internet, que nós também temos um portal de notícias
que é o GC+. Ou seja, veja só o grau de complexidade. Mas eu vou, se me permite, professor, vou dizer uma coisa. Hoje, um grupo de comunicação, qualquer que seja ele tem que ter vários horizontes de transformação. Então, a gente sempre fica buscando novas formas de monetização, de geração, novas formas de lucro e de receita que permeiam o negócio da comunicação. Ou seja, nós falamos aqui rapidamente sobre a inovação. O que é, na verdade, inovação, senão aquilo que gera receita? Inovação tem que gerar receita. Então, o Grupo Cidade, ao longo dos últimos anos, vem caminhando, trilhando, buscando o que se fala de transformação digital. Só que, muitas vezes, as pessoas confundem transformação digital como sendo a aquisição de algum equipamento, de algum transmissor, mas não. A transformação digital, ela começa, na verdade, com a transformação das pessoas, a transformação de gente, de cabeças, de mindset, de compreensões. Porque equipamento a gente compra, conhecimento, entendimento sobre o negócio, não. Boa. Quanta informação importante você trouxe agora, Edson. E aí vou distribuir um pouco todo esse conteúdo. Você, inclusive, quando você fala em transmídia, você me lembrou aqui, né, os meus alunos de gestão de projetos, durante uma aula específica, eu falei para eles sobre jornada multicanal, omnichannel, né, que é um termo que o varejo hoje usa com muita tranquilidade, que é quando o consumidor está lá buscando informação sobre o produto, está pesquisando sobre o produto, e ele pode fazer isso através da loja física, do site, do app. Né? E aí, me parece que o Grupo Cidade consegue hoje entregar essa experiência multicanal, né, para o consumidor, se ele quiser ir no portal de notícias, ou se ele quiser ouvir no próprio dial, ou se ele quiser ir para o aplicativo. Então, essa entrega multicanal hoje é uma realidade, né, dentro do grupo, e isso se conecta inclusive com o que você traz como mudança digital, né, na mudança do mindset da equipe, e até a equipe entender que precisa entregar isso. É uma evolução, uma maturidade do business, né, do negócio. Entender que o grupo, né, que começou como TV, hoje consegue monetizar toda essa linha de produtos, também demonstra aí certa maturidade, né, de quem está conduzindo o processo, e aí nós vamos explorar um pouco mais isso, né, a sua capacidade de administrar tantos produtos diferentes, né, com modelos diferentes, inclusive. E também você trouxe aí um cuidado, né, na construção de um posicionamento de negócio moderno, sem abrir mão, né, da essência construída pelo Dr. Miguel Dias ao longo de toda a estrutura familiar. Né. E também trouxe a energia que o Miguel Filho, né, temos amigos em comum e todos eles falam muito sobre isso, né, que o Miguel Filho ele tem muita energia, e é um cara que está muito aberto a ouvir, né, sobre inovação. Então todo esse contexto hoje traz o que é o Grupo Cidade de Comunicação. E aí agora eu quero explorar de você esse ponto, né? Como é a rotina do Edson Ferreira, do executivo, né? Você trouxe aí uma série de produtos, uma série de negócios dentro do mesmo guarda-chuva. Como é que você consegue administrar tantos negócios, né, dentro da tua rotina como executivo? O que é que vem primeiro? Primeira hora do dia, o que é que você faz? Como é que você distribui tantas atribuições dentro da tua jornada aí diária? Bom, interessante que você falou sobre omnichannel. Isso é uma prática dentro das organizações hoje, e eu vou trazer a ideia do omnichannel para essa, como você mesmo, da multicanalidade. Mas, quando a gente fala em omnichannel, é necessário que quem vai operar isso também seja um profissional multiplural. Então, não há como você fazer a gestão de um negócio sendo monocanal. Deixa eu tentar traduzir isso na prática. O modelo de pensamento ele não pode ser único. Eu tenho que administrar muitas vertentes, conceitos, ideias, equipes, times, pessoas, estratégias de empresas distintas, negócios diferentes, ou seja, são muitos produtos, mas eu diria que precisam performar. Performar, né? Sem performar, o acionista tem todo o direito de reclamar.
né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a necessidade que nós temos que compreender que a multicanalidade exigirá um profissional plural. E essa pluralidade é o que nós temos que buscar. Então, nós começamos aqui a conversar sobre a minha formação. Eu diria que a minha formação ela é totalmente plural. E ela não pode parar aí. Eu preciso dar continuidade. Então, muitas vezes eu digo, e não só digo, mas eu exercito isso na organização que eu trabalho. Eu só contrato pessoas mais inteligentes do que eu. Eu deixo isso bem claro, que aquelas pessoas que trabalham comigo são mais inteligentes do que eu. Mas para que elas possam sentar-se onde hoje eu ocupo, 30 anos depois, existe uma trajetória, não apenas de conhecimento, mas uma trajetória de experiência plural, não é? Onde existem alguns pilares que nós defendemos dentro do Grupo Cidade, que é muito dentro da ótica da própria governança corporativa. O primeiro pilar é o de transparência. É crucial. Qual é a organização hoje? Então eu tenho que conduzir a equipe, a empresa, totalmente transparente. O segundo ponto é prestação de contas, performance. Eu tenho que prestar contas a todo momento. A matemática é uma linguagem universal. Eu escutei isso da Aline Ferreira, lá da Associarense. A matemática, ela é uma linguagem universal. E digo mais, eu tenho que ter equidade dentro do negócio. Todos tratados de maneira igual, com equilíbrio. E some-se a tudo isso o que a gente chama de responsabilidade corporativa, ou seja, o dever de diligência dos gestores de estarem monitorando os riscos de uma organização. Bom, então, para administrar tudo isso, é necessário o quê? Equilíbrio. Equilíbrio como profissional, mas principalmente no entendimento das pessoas. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas que dedicamos grande parte da nossa vida ao exercício profissional. Eu gosto de trabalhar, claro, eu sou hoje o que eu sempre procurei ser. Sim, eu decidi ser líder, eu decidi gerir um grande negócio, mas lá no começo eu tive que ter muita tarefa de casa. Então o meu exercício é simples, são pilares básicos de todo executivo, um equilíbrio entre família, espiritualidade e negócios. Então, são pilares que eu faço parte de ter esse exercício no meu dia a dia. A minha família é muito importante, porque é ela que escuta o meu choro, é ela que escuta o meu lamento. É ao lado da minha esposa que eu deito a minha cabeça e tenho reforço nos momentos difíceis. É durante o momento de espiritualidade que eu busco alto, que eu busco aquilo que eu não compreendo, é que eu busco o entendimento daquelas coisas que eu não entendo. E por outro lado, eu necessito do equilíbrio profissional, onde eu dedico grande parte da minha vida, mas é um ambiente de tensão, de competição, mas também é um ambiente de muito aprendizado. A organização hoje, essa organização que vive, o Grupo Cidade hoje é totalmente diferente do que ele foi ontem. Ele não pode ser como ele foi sexta-feira. Ele tem que ser um novo grupo hoje. Pequenos movimentos, pequenos entendimentos. Muitas vezes, óbvio, a gente tem que dar um passo para trás. Nem sempre a gente acerta, mas a gente tem uma visão. E essa visão de futuro, ela é baseada em quê? Primeiro, eu tenho que ter as ferramentas. O Grupo Cidade tem que ter não apenas tecnologias, porque o core, né, às vezes as pessoas dizem, como é que se transmite uma TV? São equipamentos caríssimos. Como é que a rádio chega até você? Porque são equipamentos ainda digitais, mas são equipamentos de valores estratosféricos. Então o que é que eu estou querendo dizer em relação a tudo isso?
essa transformação ela é necessária. Então a rotina ela de um executivo, hoje eu diria até que o meu cuidado maior, insisto, são com as pessoas. Porque se eu quero um profissional, professor, plural, dinâmico, eu vou ter que exigir dele. E ao exigir dele, ele tem que estar preparado até com as suas competências socioemocionais para lidar com os desafios diários de uma organização. Porque há momentos de tensão, há momentos de ruptura, há momentos disruptivos, onde eu não posso esperar pelo amanhã. Então, um profissional que trabalha não só no segmento, mas em todos os segmentos, ele tem que ter uma proteção emocional muito forte, porque o mercado deve e exigirá de todos nós cada vez mais. Estamos aí, cada vez mais falando da inteligência artificial. Como é que eu vou me diferenciar agora das máquinas? Isso é uma preocupação que todos nós devemos ter. Qual é o aspecto humano que nós vamos colocar nesses dados todos que serão gerados? O que vai me tornar um profissional relevante? Eu tenho um garoto, tenho 2 filhos, um de 11 anos e de 8 anos. E se diz no mercado, algumas análises, que as profissões do futuro sequer ainda existem, né? Então, o que é que meu filho precisa estudar para que amanhã ele seja importante para o mercado? Isso é uma coisa sensacional. Muitas vezes eu procuro direcioná-lo, né? Engraçado, o meu desejo é que ele seja engenheiro. Olha só, antes era, não, meu filho, vá ser médico, vá ser advogado, nada contra isso, mas eu quero que ele vá para ciências, ele vá para matemática, para o cálculo, para a programação, engenharia. Então, é essa mudança comportamental que as empresas lá na frente vão exigir, né? Então, os hard skills, né? As competências técnicas, isso nós aprendemos, basta estudar e se dedicar. Mas e as competências emocionais? O que me faz buscar ter esse equilíbrio? O que me faz ter o suporte para administrar 9, 10 empresas de um grande grupo de comunicação? Se eu não tiver um equilíbrio emocional. Não estou dizendo que eu sempre sou assim. Há momentos em que eu caio, há momentos que eu literalmente me sinto lá embaixo, mas eu tenho que encontrar uma trajetória de volta. E isso é feito através de família, espiritualidade e através dos seus companheiros de trabalho. E eu fiz questão de anotar, inclusive, isso aqui, viu, Edson? Você que está nos ouvindo, esse é o podcast Gestão na Prática, do curso de administração do Centro Universitário Cristos. E aí, skills importantes, né, para o grupo Cidade de Comunicação, para o próprio executivo, Edson Ferreira, família, espiritualidade e negócios. Né? Invista nisso, que você vai ter aí uma carreira sólida, que você tem grande chance de ter uma carreira sólida. E aí, Edson, fica uma reflexão importante também, né, a partir disso. O fato de você ter essa perspectiva tão bem construída não quer dizer que esses limites nunca sejam ultrapassados. De vez em quando, como você disse, se percebe frágil em algum deles, né? Até porque somos humanos, isso vai acabar acontecendo, você vai ser posto à prova, né? E aí você vai se questionar, poxa, estou bem com a minha família, estou bem com a minha espiritualidade, estou bem com a minha formação. Então, o fato de você ter esse fit, né, com essas três grandes skills, não quer dizer que você esteja imune, né, a questioná-las. Né? Acontece, né? Somos humanos e essa é uma construção contínua. Bom, meu amigo, nesse contexto, agora, Edson, eu quero experimentar contigo, dentro da perspectiva operacional, técnica, né, o Grupo Cidade de Comunicação é uma empresa hoje que produz resultado. Para produzir resultado, você tem que formar um time. Né? Como é hoje construído esse time? Né? Você tem quantas pessoas hoje no grupo? Né? Você trabalha com quantas pessoas no teu dia a dia, como executivo? Fala um pouco sobre os números de pessoas que trabalham contigo hoje no Grupo Cidade. O Grupo Cidade hoje ele gera 300 empregos diretos. Somos 350 funcionários. E na alta gestão nós temos aí 15 gestores diretos com quem
eu trabalho no meu dia a dia com quem eu delibero, com quem a gente cuida da operação. Mas um fato curioso e importante a ser dito é que aqui lá na empresa, não existe essa história só do estratégico e do tático. Lá muitas vezes se confunde. Eu vou citar um exemplo. O Miguel Filho, o presidente, ele vai para a operação. Muitas vezes nós somos consultados como case, o que é que está acontecendo no Grupo Cidade? Aí diz, primeiro, Edson, você pode dar um treinamento aqui? Eu disse, posso, só me responda uma coisa. O presidente da empresa estará nesse evento? Ele disse, Edson, ele é presidente, ele não precisa. Então não tem como mudar. Né? Então veja só o que eu estou querendo dizer. A gente tem criado ao longo dos anos o que se chama segurança psicológica no nosso time. Quando a gente tem segurança psicológica, a gente pode expor as nossas vulnerabilidades. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós temos uma rubrica de erro. Quem não errou? Quem nunca errou? Todos nós erramos. A única questão é que esse erro tem que ser solucionado rapidamente. Então, no meu dia a dia, nós temos vários gestores que cuidam da estratégia e da operação. Mas uma grande mudança que aconteceu lá foi o seguinte: nós tínhamos outrora uma estrutura verticalizada, aquela famosa expressão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje é diferente, nós temos uma estrutura horizontal, uma estrutura colaborativa, uma estrutura onde a ponta pode tomar a decisão na hora que um gestor não estiver presente, mas a ponta também tem que se responsabilizar. Isso demonstra um nível de maturidade interessante aí do time, né? Você não consegue ter esse nível de descentralização, digamos assim, sem ter um time maduro ali com uma cultura muito bem azeitada, né? Assim? Isso não é fácil. O que eu estou comentando aqui, e fica o convite para quem quiser visitar o Grupo Cidade e observar isso na prática, para verificar se isso é apenas um discurso, de conversar com o colaborador, de entender onde ele tem essa tomada de decisão. Por exemplo, lá no grupo nós temos uma sala chamada Vegas. Por que Vegas? Porque o que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece nessa sala, ficará nesta sala. Sabe quantas vezes eu já fui confrontado por colaboradores meus nesta sala? Algumas vezes. O colaborador, na sua segurança psicológica, marca uma reunião comigo e diz: Edson, a sua tomada de decisão, aliás, a sua falta de tomada de decisão está impactando diretamente na minha área. Olha isso, eu te mandei esse e-mail aqui, não aconteceu, você mudou de um assunto, ou seja, há uma segurança psicológica e requer, óbvio, mais uma vez, uma maturidade do gestor. Não existe mais essa história do sabe tudo. Outra coisa que a gente tem que ser é o aprende tudo, não mais o sabe tudo. Porque se for o sabe tudo, pode ter certeza que você vai falhar. Então eu procuro me comportar como o aprende tudo. Então eu aprendo com o meu colaborador, eu aprendo com todos os níveis hierárquicos da organização, não apenas com o C-Level, está entendendo? Não, eu aprendo com todos. Eu aprendo do seu Walker da portaria e, obviamente, ao presidente da empresa. Óbvio que cada um tem o seu grau de contribuição maior ou menor. Óbvio que o conhecimento de um presidente da empresa é muito maior, mas eu não posso deixar de ouvir, de escutar e de procurar, aí vem a palavra, de ter empatia com esse colaborador. Esse é o podcast Gestão na Prática, do curso de Administração do Centro Universitário Cristos, hoje recebendo Edson Ferreira, do Grupo Cidade de Comunicação. Edson, nós chegamos agora no momento do nosso podcast que eu abri uma caixinha de perguntas para os alunos do curso de Administração. Né? Eles participam aqui de forma bem animada. Né? Tivemos aqui 6, 7 perguntas, eu vou fazer algumas e as outras a gente depois conversa com calma. Bom, eu vou começar pela professora Camila Cruz. Os professores também participam, legal. Ela é especialista, inclusive, em gestão de empresas familiares. Ela tem um projeto muito interessante
ela tem uma consultoria, inclusive, nessa área. E ela traz aqui exatamente essa pergunta, né? Como como são as decisões dentro de uma empresa onde há, né, um nível de cultura familiar forte, né? Quais os desafios de conduzir uma empresa onde toda a construção foi feita a partir de uma geração e como é lidar com essa mudança de geração ao longo da jornada. Conduzir uma empresa familiar, como são as decisões dentro de uma geração, né, que assumiu a transição após a geração anterior. Como é isso, Edson? Como é que a gente toca o dia a dia numa empresa familiar? Compartilha com a gente. Olha, eu diria que é um desafio, mas é um desafio que tem as suas regras. Quando eu digo regras, nós não podemos sentar numa mesa onde as regras não estejam claras. Então, por isso que eu falei lá atrás da governança corporativa, porque o elemento que foi crucial para a expansão do Grupo Cidade de Comunicação foi a governança familiar. A família tem a sua própria governança. A família tem um acordo entre sócios. E aí eles se intitulam lá o chamado STF, que é o Supremo Tribunal Familiar. Boa. Interessante isso, né? Eu não participo do STF, porque eu não sou família, eu sou executivo. O meu papel como executivo é linkar a organização com a família, com o STF. Talvez eu seja um pouco do Congresso, será? Talvez. Né? Eu tenho que fazer o trabalho do Congresso. Essa habilidade ali em articular. De articular e de levar para que seja deliberado e discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu diria que hoje é uma satisfação tremenda. É por isso que eu tive que estudar empresas familiares, me aperfeiçoar no tema para que eu não tomasse as decisões de maneira errônea. Por isso que nós temos um conselho consultivo constituído dentro da empresa, onde parte da família participa e os executivos da empresa. Ou seja, é uma gestão profissionalizada. Sem essa gestão estar profissionalizada fica muito difícil. Resumindo, as coisas no grupo, elas não são decididas no almoço, apenas no almoço em família. Sim, eles têm prerrogativa, né, de voto 100%, mas aquela discussão ela é trazida para dentro da organização e tratada com os executivos dela para que a decisão seja mais acertada possível e principalmente que nós ouçamos, escutemos as pessoas de fora do negócio. Não apenas quem esteja na família, no negócio, mas que estejam fora. Aí o papel de um conselheiro externo, que chega lá e, como se diz, coloca o dedo no suspiro. Ou seja, a pauta pode até ser familiar, né? Mas a deliberação precisa dali do apoio, né? Do executivo, sim, do time. Sim, perfeito. Boa, bem legal. A estrutura construída de governança, bem interessante mesmo. Bom, o Silvan é meu aluno de finanças, né? E ele foi ao ponto aqui, fala exatamente de resultado, de performance. Legal. Ele trouxe aqui, Edson, um tema que fala sobre resultado entre rádio e TV, como é que você enxerga, né, como é que o grupo enxerga produto rádio, produto online, produto TV. Se você tem DRS, a gente está estudando DRE, ele trouxe aqui. Não, temos as DRS. As DRS, claro, isso. Temos que ter, né? Como é que vocês enxergam o resultado por produto? Ele chamou de produto aqui, né, rádio, TV e online. E se vocês consolidam isso, né, porque eu puxo muito para eles a ideia do fechamento mensal. Aí ele perguntou exatamente aqui. O fechamento mensal de cada produto e no final isso é consolidado? Ele quer entrar aqui na operação mesmo. Não, perfeito. Eu vou explicar como é que a operação funciona. Sim, nós temos o resultado de cada unidade de negócio. Então cada rádio tem o seu resultado e a sua performance e o seu centro de custo devidamente ajustado. Mas óbvio que há um encontro de contas geral, consolidado de toda a organização. Aí eu vou citar um dado curioso. Ele falou do digital, não é? Talvez seja uma surpresa para muitos, mas a TV ainda é o grande motor de comunicação do mundo. Aí eu vou usar um aspecto mais preciso. Eu vou pegar o Brasil. O Brasil ele tem as suas desigualdades sociais e econômicas. Professor, quem tem Netflix, infelizmente,
talvez seja uma pequena parte da população. Quem conhece as séries que passam na HBO, somos nós. Quem sabe o que é Game of Thrones, o Succession, somos nós. A grande parte da população, infelizmente, quando eu digo infelizmente, ela ainda consome os produtos off, ou seja, essa mídia tradicional. Eu vou dar um dado interessante. Para a surpresa do bolo publicitário, quase 50% ainda vai para o meio TV. Olha só, quase 50%. Em segundo lugar, sim, vem a internet. A internet ela vem crescendo. Por exemplo, no mercado americano a internet já passou a TV, mas por essa leitura é necessário que façamos um corte demográfico e econômico. O Brasil é totalmente diferente. O Brasil é uma jovem democracia. O Brasil ainda está no processo até mesmo de ajustes, né? Precisa muitas correções de políticas públicas de incentivo para que as desigualdades sejam reduzidas. Bom, óbvio que eu estou falando da importância da TV, do rádio, mas eu não posso, seria tolo se nós não olhássemos para o digital. Claro. Seria uma tolice, até porque os nossos ativos digitais, eles são extensões e complementares a todos os produtos. O Grupo Cidade, ele faz essa distinção de DRS por produtos, unidades de negócio. Mas eu não posso deixar de olhar para o todo. Hoje mesmo nós estávamos discutindo a nossa unidade de negócio, portal de notícias. Levantamos custos, investimentos, ferramentas. Tivemos lucro? Sim, tivemos lucro. Mas para termos lucro em 2023, quais são os investimentos que nós teremos que fazer para quando chegarmos no resultado do final do ano? Eu deveria ter feito um movimento lá atrás. Então eu preciso efetivamente saber a performance de cada uma dessas unidades. Mas, ao todo, sim, eu tenho que fazer esse consolidado. Legal. Vamos mais uma pergunta aqui para avançar. A Elizabeth, ela é aluna ela é minha aluna da disciplina de gestão de projetos. Ela traz aqui uma ideia de produto. Pergunta ao convidado como é o processo de desenvolvimento de produto, né, se há uma equipe interna, né, na criação de produtos ou se vocês utilizam alguma consultoria para trabalhar produto. E aí, preciso só entender o que ela chama de produto aqui, Edson, mas vamos lá. Ela não fala sobre o que é exatamente produto, mas ela traz aqui o que é que o Grupo Cidade desenvolve no desenvolvimento de produto, o que é que ele usa no desenvolvimento de produtos, se é uma equipe própria ou se tem consultorias para produtos. Nós tanto temos consultorias externas, como temos equipes internas. Porque o desenvolvimento de qualquer produto ele necessita de uma leitura e uma visão muito sistêmica, muito ampla. Eu vou citar um exemplo. Nós temos um produto, porque quando a gente fala de produto, às vezes também a gente tem que linkar um pouco com inovação. Mas eu estou falando de inovação incremental. Não estou falando de inovação disruptiva. Okay. Lembrando que inovação ela tem que gerar nota fiscal, tem que ter receita. Bom, então nós temos lá um produto premium nosso que é o Jornal da Cidade. Ele acontece às 19h15 de segunda a sexta. O que é que eu faço com esse produto? Ele é multiplataforma? Pronto, totalmente multiplataforma. Mas além de ser multiplataforma, nós criamos uma franquia. Olha só, uma franquia de um produto já já consolidado, mais de 20 anos, sim. Só que esse produto, que é o JC Business, ou JC Entrevistas, eu diria que é quase o que nós estamos fazendo aqui, só que, professor, eu não posso pegar uma entrevista, um bate-papo, uma conversa nossa de quase 1 hora e levar para a TV aberta. Não tenho condições. Lá é muito instantâneo, factual, mas pílulas, partes da nossa conversa são colocadas lá, mas para gerar a ação, o CTA, o Call to Action, para que aquela pessoa que esteja interessada, sim, quer saber mais? Quer ouvir mais o professor Randall? Então acessa aqui esse QR Code ou entra lá no nosso portal que você vai ter esse conteúdo e acessa e assiste gratuitamente nas nossas plataformas. Então o que eu estou querendo dizer? Nós remodelamos o produto. Isso é fruto de uma ideia do dia para o outro? Não. Isso é discussões feitas
tanto na área de inteligência, que hoje nós não só temos a área de inteligência como dados, de mineração, o BI da empresa talvez seja um dos mais modernos do Estado, nós temos um diretor de inovação dentro da empresa, então é atribuído só a ele? Não, é atribuído a um time. Nós temos squads, comitês de inovação, que inclusive eu conduzo parte desse comitê de inovação da empresa. Então você tem apenas um produto, né? Mas esse produto pode ficar obsoleto rapidamente e eu tenho que ter as correções ao longo do tempo. Legal demais. Edson, agora falando um pouco mais, né, trazendo aqui dentro das suas competências, né, você é vice-presidente da DVB Ceará. E aí traz um pouco para a gente qual o papel, né, das entidades de classe, da DVB especificamente, mas traz um pouco sobre esse contexto, né? O que é que as entidades de classe hoje, né, qual a importância que elas têm dentro da iniciativa privada e dentro da sociedade, e o seu papel como vice-presidente da DVB Ceará. Professor, talvez você tenha tocado no assunto mais relevante da nossa conversa. Por quê? Quando a gente fala associação de classe, muitas vezes está distante do mundo corporativo, mas não. Foi exatamente uma grande virada do grupo, foi ampliar o seu ecossistema de negócios. Quando eu falo ampliar, porque eu não posso ficar restrito apenas ao ecossistema da comunicação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É apenas a ADVB que nós fomentamos? Não. Nós estamos na ANCHAM, Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos, nós estamos na própria CDL, seja ela jovem ou a própria CDL, nós estamos no BS Innovation, onde nós somos mantenedores, nós estamos em várias associações de classe. Então, assim, nós ampliamos e nos conectamos a vários ecossistemas. E falando especificamente da ADVB, para quem não sabe, a ADVB é a Associação Brasileira de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, no capítulo Ceará. E essa entidade foi fundada, ela tem mais de 66 anos, e ela chegou ao Ceará no final do ano passado. A pergunta é, por que ela demorou tanto tempo para chegar a Fortaleza? Primeiro ponto, falta de iniciativa. Segundo, falta de compreensão do desenvolvimento do Estado, que está muito visível para todos nós, todos os sucessos das políticas públicas que foram implementadas nos últimos governos, e não apenas em um governo, mas em vários governos que deram continuidade aos projetos dos seus antecessores, e não a destruição daquilo que tinha sido feito. Então, assim, a ADVB é uma associação na qual eu sou vice-presidente de relações institucionais, e tenho me dedicado, na figura do seu presidente também, o Rodrigo Bittar, em acoplar esse grande player de executivos, de profissionais da área de vendas e marketing que ficaram carentes ao longo dos anos. E quando eu digo isso, muitas vezes a gente fala de evento de gestão, mas eu preciso de eventos de vendas, de marketing especificamente, mas não apenas marketing digital. Lembra que tudo virou marketing digital? Marketing digital nada mais é do que uma disciplina do próprio marketing, não é? Então, assim, eu entendo que a DVB vem trazendo uma discussão e vai trazer uma grande discussão ampla, complexa, e aí eu vou falar um termo, disruptiva para o mercado cearense. Boa. Esse é o podcast Gestão na Prática do curso de Administração do Centro Universitário Cristos, hoje com o nosso convidado Edson Ferreira, do Grupo Cidade de Comunicação, trazendo aqui um pouco, compartilhando um pouco da jornada dele como executivo, né, sua formação, suas referências, grande bate-papo. Edson, estamos chegando aqui na parte final, né, do nosso podcast. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar para lhe fazer no privado, e aí você depois manda as respostas para os nossos alunos. Eles adoraram aqui a ideia da caixinha de perguntas. Edson, o curso de administração de empresas, ele traz, né, um arcabouço, né, muito denso de conteúdos. Esse arcabouço ele tem uma entrega, né, aplicável, né, que precisa ser amadurecida, e a gente hoje se depara com um mundo de conhecimento no digital.
como é que a gente consegue equilibrar essa jornada, como é que a gente hoje incentiva um aluno de administração a focar na sua formação e concluir o curso e depois pensar, não depois, né, mas durante pensar na sua carreira. Dá para pensar em carreira estudando? Você como professor, como executivo, você consegue pensar em carreira estudando? Professor, eu vou responder a sua pergunta fazendo uma colocação. Você iria para uma consulta com um médico que fez somente a faculdade de medicina e depois do curso ele parou, ficou lá, bom, mas eu sou formado em medicina. Você se consultaria com esse médico? Certamente que não. Pronto, eu vou agora para um administrador. O administrador, ao final do curso, ele não pode parar. É igual o médico. Então, eu preciso e necessitarei de muitas competências. Então, eu vou falar uma coisa muito dolorosa. Eu entendo que hoje, todas as universidades do mundo, elas não são capazes de entregar todo o conhecimento necessário em apenas 4 anos. Nenhuma universidade no mundo é capaz disso. É necessário que você tenha uma jornada complementar. Uma jornada que envolve a sua atividade escolar, acadêmica, a sua atividade profissional, a sua atividade familiar e a sua atividade espiritual. Veja como é complexo. Se você colocar isso numa planilha, você vai se assustar. A qual você dedica mais tempo ou menos tempo? Eu não diria que existe uma fórmula, mas há momentos em que você precisa se dedicar. Eu, por exemplo, em 2015 a 2017, eu foquei 100% no pilar educacional. Mas nos últimos anos eu já tenho me dedicado mais ao pilar do negócio. E procuro fazer um equilíbrio com a minha família. Aos finais de semana, eu deixo de ser um executivo e viro pai. E viro pai dos meus filhos, esposo, marido, que almoço, que tomo café, que abraço, que me divirto, que vou à igreja. Mas segunda-feira, 6 horas da manhã, o meu despertador não precisa mais tocar. Automaticamente você já levanta para levar os filhos para a escola e depois rotina profissional. Então, o que eu tenho para dizer para o administrador, que ele necessitará complementar toda a sua formação. É só fazer esse paralelo. Eu jamais iria para um médico que ele só tivesse feito a faculdade de medicina e não tivesse feito outros cursos das mais diversas áreas. Recentemente eu tive uma consulta com um médico que ele se especializou em robótica. Veja só, ele aprendeu robótica nos seus primeiros, são 6 anos, né? 6 anos. São 6. Claro que não, ele vai aprender robótica recentemente. Então esse é o entendimento que eu tenho em relação não só à administração, mas todas as áreas executivas de formação universitária. É necessário que você complemente, que você leia, que você estude infinitamente. É só você começar a somar desde o primeiro dia que você entrou na escola. Será, sinceramente, uma consideração ad eterno, ou seja, para toda a vida. E esse foi o nosso convidado, Edson Ferreira, hoje executivo do Grupo Cidade de Comunicação aqui, que veio de uma forma muito solícita atender aqui ao nosso chamado, participando do nosso podcast, Gestão na Prática. Edson Ferreira, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Grande prazer em dividir aqui com os nossos alunos, com a sociedade, com o corpo acadêmico da Unicristos. Grande abraço, quero que você dê aqui a sua mensagem final. Olha, primeiro eu quero agradecer ao convite. Eu posso ter minha agenda mais lotada, mas a partir do momento em que eu sou convidado para contribuir com a sociedade, eu me sinto sinto assim o peso da responsabilidade. A mensagem que eu digo para todos, eu vou pegar um filósofo grego, Aristóteles. Eu uso muito isso no meu dia a dia, que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Faça da sua vida acadêmica e profissional a excelência ser um hábito. E certamente você alcançará o sucesso. Perfeito. Esse foi Edson Ferreira, executivo do Grupo Cidade de Comunicação, e esse foi o podcast Gestão na Prática. Um grande abraço
e até a próxima.